O medo fundamental dessas pessoas é o medo de ser mal, de ser malvado, corrupto, falho, de que as pessoas interpretem eles como alguém que não é bom. Então, automaticamente, a pessoa que ela tem esse perfil de personalidade, ela vai estruturar todos os mecanismos para garantir que ela seja vista pelas outras pessoas como alguém correto, correta, como alguém que segue as regras, como alguém que tem valores, como alguém que, acima de tudo, tem muita integridade. A grande virada de chave que acontece é porque este medo fundamental faz com que as pessoas criem um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa, que no caso é a formação reativa. O mecanismo de defesa, ele faz o quê? Com que todos os desejos, todos os impulsos de raiva e de desejo fiquem reprimidos. Então, todas as vezes que uma pessoa que tem essa personalidade sente um ímpeto de demonstrar sua raiva, sente um ímpeto de demonstrar que tem algum tipo de desejo, seja sexual, de descanso, de beber, de curtir a vida, esse mecanismo aciona e diz assim: opa, se você faz isso, pode ser que as outras pessoas comecem a te encarar como alguém irresponsável, como alguém mau, como alguém agressivo. Então essas coisas precisam ficar reprimidas. Essas coisas precisam ficar debaixo do tapete. Então o que as pessoas do tipo 1 fazem? Elas utilizam o mecanismo da formação reativa, que é o mecanismo que faz com que suprima todos esses impulsos de raiva e de desejo, e ao invés de eu focar neles, eu coloco a minha atenção em características ou comportamentos aceitos pela sociedade como corretos que eu manifesto. Então é como se eu, tipo 1, dissesse assim: nossa, hoje eu estou com muita vontade de simplesmente ir pro happy hour. Hoje é sexta-feira e eu quero sair com os meus amigos e eu quero beber, e eu quero me divertir, e eu quero ficar até tarde, porque hoje é sexta, eu trabalho sempre. Então, naturalmente, começa a vir aquele medo fundamental de que se eu ficar muito tempo na balada, no happy hour, as pessoas vão começar a dizer o quê? Nossa, mas como é que você vai fazer amanhã? Vai acordar de ressaca? Amanhã vai ficar até 3 horas da manhã na balada? Isso não é coisa de gente responsável, né? Isso é coisa de gente que curte a vida. Então começa a vir essa pressão interna e automaticamente a pessoa desse eneatipo diz: não, deu meia-noite, eu preciso estar em casa para dormir. Por quê? Porque amanhã eu vou lavar roupa, eu vou continuar um relatório, eu vou fazer os cursos que eu tenho no sábado, eu tenho muitas obrigações. Então a grande questão é, dentro de mim eu ainda continuo num ímpeto muito grande de ficar lá, de curtir, de aproveitar, de relaxar. Mas o medo de ser mal interpretado, de ser visto como alguém irresponsável, como alguém que não é bom, né, que não atende às expectativas, é tão grande que eu simplesmente reprimo essa vontade. E aí eu coloco o foco onde? Eu coloco o foco naquilo que vai ser considerado positivo. Na mesma hora vem na minha cabeça a ideia de: eu estou indo embora mais cedo, mas em compensação, amanhã eu não vou estar de ressaca, amanhã eu vou conseguir fazer as minhas atividades, amanhã eu vou conseguir estar bem, e as pessoas equilibradas, as pessoas comprometidas, as pessoas responsáveis, elas sabem dosar as coisas na vida dela. Então é como se houvesse um foco da minha atenção para aquilo que vai ser considerado positivo, que é o comportamento de estar bem amanhã. E eu vou poder falar para mim mesmo: tá vendo? Eu me diverti e eu estou bem. As outras pessoas que ficaram até mais tarde estão o quê? Tudo de ressaca, tudo improdutivo. Então, existe esse mecanismo que entra em ação para evitar a concretização daquele medo fundamental. Esse mecanismo, em muitos momentos, ele foi útil na nossa vida. Assim como para todos os tipos, né? A gente vai perceber que o mecanismo ele é muito útil. O problema é que a gente perde a mão nesse uso desse mecanismo. E ao longo da nossa vida, o que acontece? A gente fica refém, a gente acredita que tem que estar ativando esse mecanismo sempre, porque sempre as pessoas estão nos julgando. Então, automaticamente, eu vou desenvolvendo esse padrão de estar o tempo todo reprimindo meus desejos,
jogando a atenção para uma espécie de compensação moral que eu vou ter por ter conseguido me controlar. Então esse medo, ele dispara esse mecanismo. Esse medo, ele faz com que eu tenha uma atitude que, de certa maneira, me rouba um pouco das oportunidades da vida. Você que está assistindo esse vídeo, se você é uma pessoa do perfil tipo 1, pode até estar dizendo, ora, mas isso aí, André, é óbvio. Isso aí que você está dizendo é óbvio, a pessoa tem mesmo que voltar para casa cedo, tem mesmo que trabalhar, tem mesmo que atender às obrigações. Eu compreendo que ter as responsabilidades é muito importante. Agora, o que acontece é quando você entende que não consegue ter escolhas na sua vida. A reflexão que todo Eneatipo 1 precisa fazer é, será que você faz esse tipo você tem esse tipo de comportamento de parar a sua festa, de parar aquilo que está sendo bom, de reprimir aquilo que você estava querendo fazer por uma escolha ou por uma falta de escolha? Por uma questão de apenas cumprir o dever. Então é muito importante a gente entender isso. Se você é terapeuta, é fundamental compreender que as pessoas que têm esse traço perfeccionista, elas vão trazer esse medo fundamental e eles têm uma grande dificuldade de aceitar que são de uma maneira assim positiva, de reconhecer que tem coisas boas, porque é como se esse medo ele está o tempo todo ali cercando o perfil 1 e fazendo com que esta pessoa entre no mecanismo de defesa. E isso faz com que também o tipo 1 tenha dificuldade de reconhecer as coisas e os atributos que ele já tem que são positivos. Então isso traz muito sofrimento para essa pessoa. Então você que é terapeuta pode ajudar muito nesse sentido, de acolher, de dar nome para esse medo, ajudar a entender como esse mecanismo está agindo e o preço que a pessoa está pagando pelo uso excessivo do mecanismo. Isso vai interferir em várias áreas da vida, como nos relacionamentos conjugais, como na questão da relacionamento familiar, no trabalho, porque isso faz com que muitas vezes essa pessoa vá reprimindo raiva, frustração, não verbaliza aquilo que pensa e aquilo acumula e acaba explodindo num rompante de irritação. Então, são várias as consequências disso. E eu espero que isso tenha feito sentido aí para você.